dia, graça e paz. Pastora Sandra falando. Vamos a mais um dia do nosso propósito, 30 dias de oração pela família. Hoje é o nosso 12º dia. Vamos falar um pouquinho sobre a família e o desafio da enfermidade. Lá em Mateus 8,17, diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quando a palavra de Deus diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, isso é uma verdade inquestionável. Não é uma figura de linguagem, é uma afirmação. Nenhuma pessoa está livre de ser acometida por uma doença. Isso faz parte do ciclo natural da vida. Quase sempre não estamos preparados para enfrentá-la. Alguns enfrentam as enfermidades mais longas, outras mais passageiras, mas em todas as circunstâncias, o abatimento é natural. Esse abatimento não pode ser contínuo, mesmo nos casos de enfermidade mais graves ou longas, pois além dos cuidados médicos que não podem ser recusados, temos em quem buscar sabedoria e amparo nessa hora. Ao buscarmos os cuidados médicos necessários, também buscamos a orientação e o amparo do médico dos médicos, o Senhor, nosso socorro bem presente, já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Temos plena certeza de que jamais seremos abandonados ou esquecidos e que nenhuma enfermidade nos afetará para sempre, pois o Senhor nos garante a paz eterna. Nesses momentos de dor, podemos, em oração, entrar na presença do Senhor e colocar diante dele nossos pedidos e também nossa gratidão, pois ele, que tudo conhece, sempre nos responde em sua imensa misericórdia. Por tudo isso, podemos dizer: graças te damos, ó Pai. Esse tema de hoje, ele é bem... Eu acho que até durante um tempo era mais, hoje não é tanto polêmico, porque até tem algumas religiões que não admitem que o crente fique doente, né? Por causa desse versículo aqui. E existem coisas que nós nunca vamos entender aqui. E certamente quando chegar diante de Deus não vamos lembrar de fazer essas perguntas, porque eu acredito que lá quando a gente se deparar com a glória que é estar com o Pai, pela promessa de que lá não vai ter dor, lá não vai ter fome, não vai ter... Tudo que é de ruim não vai ter, a gente não vai nem querer lembrar do que aconteceu aqui. Porém, a gente sabe que Deus nos criou para ser eterno desde o jardim do Éden, né? E que a morte, ela entrou, nos acometeu por causa do pecado. E com ela vieram as enfermidades, né? O cabelo da gente fica branco, né? O nosso corpo vai ficando debilitado. Outra coisa que a gente não pode ignorar é que isso é fato, gente. Isso é algo assim que a gente precisa atentar para isso, nem tudo, porque às vezes a pessoa ela está doente e quantas pessoas que eu já vi, ai, me perdoe, tô ainda com a garganta um pouco ruim, mas vamos lá. As pessoas atribuem a culpa a Deus. Ai, por que que Deus permitiu isso?
E nós precisamos reconhecer que alguns anos atrás, no tempo, por exemplo, dos nossos avós, a gente não via tanta gente morrendo, sabe? Era diabetes, era tanta. Você não via as pessoas, sabe? Como hoje. A gente vê as crianças, né? Tendo problemas de saúde que era considerado doença de adulto uns tempos atrás. Hoje em dia as crianças estão sofrendo. Então a gente precisa reconhecer que a maneira de viver do ser humano, a alimentação, os hábitos, essa vida sedentária sabe? É como se fosse assim um novo tempo que está levando o próprio homem à autodestruição, né? A comer. O ser humano é muito influenciado por aquilo que vê. Aí, ai, sabe, a propaganda do McDonald's, ai, a propaganda do. Sabe, as pessoas são levadas, ai, porque quem vai em Mac tem tantos motivos, né, que leva a pessoa a querer viver essa vida como se fosse a melhor, e não é. Se você olhar, existe uma gama de pessoas que levam uma vida muito saudável e que você vai ver a alimentação delas é totalmente diferente. Então, existe essa realidade também, certo? Então, é a questão do corpo, né? O corpo vai, os órgãos vão ficando debilitados, isso, né? O ser humano vai adoecendo e hoje em dia existem muitas doenças psicossomáticas, as doenças que emocionais que elas vão somatizando para o corpo, né? A pessoa vai ficando doente, então é bem complicado. Aqui na palavra, onde entra Jesus, o Senhor, o nosso socorro bem presente, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, esse fato teria esse versículo, ele causa assim um pouco de polêmica por causa disso. Se ele levou sobre si as nossas enfermidades, as pessoas têm dificuldade de entender, então, por que que tem tanta gente morrendo de câncer? Gente, nós precisamos entender uma coisa. A palavra do Senhor diz que os nossos dias estão todos contados diante do Senhor. Quando a gente nasce, ele já sabe quando a gente vai morrer. Eu prefiro acreditar nisso. Não estou falando de algo científico, não estou falando de algo teológico. Você vai vivendo e você vai buscando entender as situações. Por exemplo, teve uma situação que eu convivi com a pessoa, muito minha amiga, amada, com câncer, o marido pastor. Deus usou o marido para trazer uma revelação para a cunhada, uma vez que estava com câncer. E orou por ela e ela foi curada. E quando a esposa foi acometida de câncer, e foi orado, e veio gente e orou, e veio gente e entregou palavra, e veio gente e fez campanha, e veio, sabe? E ela foi embora. Depois que ela descobriu o câncer, se eu não me engano, acho que foram 2 anos que ela ficou com a gente. E o que que eu via? Eu estive bem perto dela nos últimos dias. Eu via uma tristeza tão grande nela, porque ela ouviu muita palavra que ela ia ser curada, que Deus ia curar, que ela ia ser curada. E é como se ela tivesse decepcionada com Deus, sabe? Porque ela chegou diante do médico da última vez, eu estava junto. E o médico, a resposta que ela queria era que o médico olhasse para ela e falasse que não tinha mais os nódulos. E o médico disse que os nódulos estavam avançando em outras partes do corpo. Eu orei muito com ela, sabe? Eu falava para ela, falava assim, sabe? Olha a estratégia do diabo, gente. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos acordar. Sabe? Sabe aquela canção? Se ele faz, ele é Deus, se ele não faz, ele é Deus. Eu prefiro, ao invés de ficar questionando Deus, porque você já parou para pensar, uma pessoa crente, analisa comigo, ela é crente a vida inteira e tal, e não sei o quê, e um dia ela é acometida de câncer. E ela morre decepcionada com Deus,
Você acha que ela vai para o céu? Você olha a estratégia do diabo, você está vendo? Porque assim, ele não tem o poder de tocar a nossa alma, ele não tem, você é crente, você ora, jejua e tal, não sei o quê. Aí quando fica doente, aí vem aquela sensação de inutilidade, você ora, jejua, clama, sabe? E a cura não vem. A estratégia do inimigo é ficar na mente da pessoa, tá vendo? Onde que tá o teu Deus? Cadê aquela palavra que diz que ele levou sobre eles, sabe? Então, o que eu quero dizer para você nesse dia é que quem sabe você já passou por isso e você tá com teu coração magoado com Deus, sabe? Porque principalmente se conhece esse povo dessa igreja que não admite. Uma certa vez eu conheci um pessoal, né, dessa determinada igreja. Gente, você vai se sentindo um lixo, uma inútil, menos crente. Você vai pensando, meu Deus, então eu não tenho fé, porque esse povo não fica doente. Certamente que ou a pessoa ignora, faz de conta que não tem dor, não sei o que acontece. Mas uma coisa eu sei, que nós vamos enfrentar situações difíceis e em todas elas o Senhor está conosco, sabe? Ele disse que a gente ia ter aflições, ia passar por situações difíceis aqui. E no pacote está a limitação humana do corpo. Esse corpo, ele não é o corpo que é eterno, gente. O nosso foco não está aqui. As pessoas não querem perder e não querem morrer porque elas acreditam num futuro, que o Brasil vai melhorar, que a gente vai prosperar. E o nosso foco tem que estar na eternidade, não que você deve deixar de sonhar aqui na nossa realidade na Terra, não. Mas o teu futuro eterno não é aqui. Aqui vai acabar. A maneira pela qual eu vou ser levada para o Senhor, se é com câncer, se é com. Não sei. Eu quero ir para minha mansão celeste, eterna. A gente não vê as pessoas pregando sobre a eternidade, vê as pessoas pregando sobre prosperidade. Você vai vencer, você vai conquistar, você vai ter. E é verdade. Tudo isso faz parte de bênção. Mas assim, cadê a pregação sobre meu amado? Você vai morar num lugar, a gente quase. Eu não vejo pregações eloquentes e sobre a mansão celeste. O povo está focado só aqui. É por isso que tem tanta gente decepcionada com Deus, frustrada com Deus, culpando Deus, porque a gente faz as nossas escolhas, decide viver de uma certa maneira e quando não dá certo a gente culpa Deus. E não é assim. Então, o cristão, ele não está livre de passar por situações. O cristão morre de acidente, o cristão, ele é acometido de câncer. O cristão, ele também passa pela situação. Você veja quando a pessoa está com diabetes, por exemplo. Ela precisa ter uma alimentação é, é, diferente de antes, quando ela descobre que está com diabetes. Por quê? Porque existem coisas que causam isso, que pioram isso. E por que que a gente, né, não prestou atenção antes? Porque nós, seres humanos, somos muito vulneráveis, assim, somos muito influenciáveis. Aquilo que é mostrado que o fulano diz que é legal comer, nós vamos comer também. E tinha um tempo atrás que era tudo muito saudável, né? Os nossos avós viviam muito mais porque viviam na roça, né? Era tudo saudável, plantava, colhia, comia. Ah, que saudade daquele tempo. Porém, nós estamos sujeitos a passar, mas o Senhor, Ele está conosco. Então é assim, ó. Senhor, eu não entendo. Se você não entende o porquê, pare de questionar a Deus. Você está dando lado para o diabo que está querendo trazer confusão na tua mente e fazendo você ficar magoada, decepcionada com Deus. E como que você vai morar com Ele na eternidade se você morrer frustrada com Deus? Ah, porque a Bíblia diz né? E por que que eu não sou curada? Se Ele quiser, Ele cura. Eu tenho uma situação que me acompanha faz uns 20 anos, mais ou menos. Gente, uma inflamação que sai no meu corpo.
É, e eu já teve situações de eu estar muito mal. Mal, mal, mal. E eu orar pelas pessoas e as pessoas serem curadas. E eu ali com aquela situação. Você já parou para pensar o que que é isso? Mas eu falo para Deus, eu falo, Senhor, eu quero ter uma maturidade espiritual para que se algum dia, não sei como que eu vou partir desse mundo, não sei como que vai ser minha partida, mas eu quero ter a graça de ministrar às pessoas até no momento mais difícil da vida. Nós precisamos entender o nosso propósito, sabe? Com dor ou sem dor, sabe? O que que faz você amar e adorar a Deus? É só a situação em que você vive? Se você tá bem, ah, Deus amado, querido, maravilhoso. Se você tá mal, a culpa é de Deus. Nós precisamos nos atentar para isso, sabe? Em nome de Jesus, confiar que se Ele quiser, Ele pode curar, Ele pode usar tantas circunstâncias para nos abençoar, né? E a nossa confiança deve estar nele. Quando tiver alguém passando por uma enfermidade e outra, é a tua fé. Se você tem fé que você vai ser curado, continue orando, clamando ao Senhor, é entre você e Ele. Agora, você precisa ter isso na tua mente, que existem situações que, por exemplo, olha os discípulos, né? Vai descobrir na Bíblia os grandes homens lá que caminharam com Deus, de como que eles morreram. Pesquisa para você ver na palavra. Então, eu acredito assim que a gente precisa confiar em Deus, não só quando as coisas vão bem, quando as coisas estão difíceis também. Porque o jogo maligno do diabo é quando as coisas não estão bem, a gente atribuir a Deus a culpa das coisas não estarem bem. Ele fazendo isso, ele está frustrando o plano de salvação na nossa vida. Então, ele não está levando a gente lá na vida do crime, na vida da mentira, na vida do roubo, mas ele vai acabar desviando a gente do nosso plano de salvação por causa de uma mágoa com Deus. Então, vamos rejeitar isso hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos nesse dia, Pai, agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso resgatador, o Senhor é nosso socorro, médico dos médicos. O Senhor tem o poder de fazer o que o Senhor quer fazer. Eu já vi muitas situações em que o teu amor, eu acredito nisso, o teu amor é tão grande, mas é tão grande por nós, que se o Senhor pudesse, o Senhor daria uma chance para todo mundo para antes de morrer se converter. As pessoas têm dificuldade de aceitar isso, Senhor, eu sei, mas quando eu olho para o Senhor e eu vejo que o Senhor entregou o seu filho, o preço que o Senhor pagou foi muito caro por cada um de nós, para que nós fôssemos salvos. E as pessoas ficam discutindo. Ah, eu acho que na última hora a pessoa plantou a vida inteira. Na última hora aceitar Jesus. Deus não é essa pessoa rancorosa. Deus não é essa pessoa maldosa, vingativa. O que o Senhor quer é que cada um de nós estivéssemos com Ele. Ele nos adotou. Através do seu filho Jesus, nós fomos alcançados. Nós fomos alcançados pelo seu amor. E quando sempre eu comparo um pai que o filho pode ter se rebelado, ido embora, e se alguém liga para esse pai e diz: Olha, o teu filho, ele vai ser salvo, dependendo do teu perdão. Você perdoa ou não? Eu duvido. Qual é o pai que diria que não perdoa para salvar o seu filho? E se nós, seres humanos, somos capazes de, por causa de um filho, fazer qualquer coisa, por que que Deus faria diferente? Senhor, tira de todo o coração a mágoa e a tristeza. O diabo fica alimentando nessa mente que Deus não ama.
quando vê alguém que foi curado de um câncer, essa pessoa fica magoada e ela diz: por que que Deus curou o fulano e eu, Deus não me cura? Ah, Espírito Santo de Deus, vem nesse coração amargurado. A estratégia do inimigo é tão terrível, porque quanto mais a pessoa fica amargurada, magoada, é pior. É como se o câncer, as células se alimentassem desse sentimento contrário, maligno. Pai, vem, Senhor, nesse dia. Senhor, nós estamos aqui clamando pela nossa família. Traz, Senhor, amadurecimento nesse coração, uma aceitação de que é um ciclo natural. Tem pessoas que ele cura, eu já vi o Senhor curar. Tem um senhorzinho de 88 anos. Eu vi ele ser curado de câncer. Meu pai, com 70 anos, teve um problema no coração e partiu. O que que o inimigo quer? Ele quer trazer confusão. Ele gostaria muito que a gente ficasse frustrado e atribuísse a Deus e falasse: ah, porque Deus, imagine o fulano com 80 anos ainda foi curado. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nesse dia, vem de encontro, Senhor. Senhor, o ser humano é tão complicado. Somos nós que complicamos tudo, Jesus. Ah, Senhor, o Senhor não é como o homem. Não é um Deus que julga como homem. O Senhor é diferente. Pai, o Senhor nos ama tanto que se pudesse, todos teriam tempo para consertar, para pedir perdão, para se arrepender, para ser salvo. Deus, alcança essas pessoas no leito. Como diz lá em Salmos, o Senhor, aquele que ajuda o pobre, o necessitado, o Senhor afofa a cama na hora da enfermidade. A palavra fala que o Senhor é conosco também nas horas difíceis. E tudo tem um propósito. Eu sei também que esse momento de dor traz amadurecimento, leva a pessoa para mais perto de ti também. Tem pessoas que correm para o Senhor quando estão doentes. Olha as estratégias, Pai. Senhor, em nome de Jesus, traz cura nesse dia. Senhor, alcança, meu Deus, essa pessoa que está ouvindo essa oração, crendo, meu Deus, que o Senhor é o Deus do impossível. Eu creio que o Senhor é o Deus que opera maravilhas. Sim, é o teu querer, é a tua vontade. Senhor, manifesta o teu poder nesse dia através dessa oração. Alcança, meu Deus, aqueles que estão doentes na alma, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão magoados, aqueles que desistiram de viver, não é nem por causa de alguma enfermidade, mas por causa de alguma decepção. Traz cura hoje. Senhor, invade esses lares, Pai, com a tua glória. Senhor, trazendo a alegria do céu, Espírito Santo de Deus. Alegra esse coração, anima. Senhor, traz vida. Senhor, em nome de Jesus, traz cura. Não é o porquê, não é o porquê, mas é o para quê. Nós queremos entender o propósito de tudo que acontece. Usa as nossas vidas, Senhor, na hora da alegria, na hora da dor também. Queremos ser instrumentos do Senhor, porque não a nossa alegria, Senhor, não depende do momento, da circunstância que vivemos. A nossa alegria está no Senhor, porque se eu vivo aqui hoje, amém. E se eu não estiver aqui daqui a pouco, amém, eu vou estar com o Senhor. Pai, eu acho que o que tem faltado é a certeza da salvação. Meu Deus, seria muito bom, Senhor Jesus, se a gente pudesse planejar tudo direitinho que aquilo acontecesse, mas a tua palavra diz que o homem faz planos, mas quem executa é Deus. Então eu creio na tua palavra, eu creio que a morte, por mais difícil, que a enfermidade, por mais difícil que seja,
Pai, o Senhor sabe de tudo. O Senhor é quem sabe. Eu prefiro confiar em Ti. Traz esse sentimento, esse amadurecimento nessa mente, Pai. Que nós possamos ser, Senhor, instrumentos do Senhor em todo o tempo. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Amém.